Muito obrigado, senhores deputados, senhor Presidente da Comissão. É um prazer estar aqui, eu com a minha equipa, uma equipa que tem os dois vice-presidentes da IP, além do Diretor de Planeamento e Controlo, que tem seguramente um conjunto de elementos que nos podem também ajudar no esclarecimento das questões colocadas. As questões colocadas pelo Sr. Deputado têm uma resposta que eu me permitiria começar desde o seu início, talvez respondendo mesmo pergunta a pergunta. Relativamente ao inquérito que o Governo terá mandado e mandou instaurar, esse inquérito, Sr. Deputado, foi mandado instaurar pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, portanto não é da minha área de conhecimento algo mais sobre essa matéria, presumo que esteja a decorrer. A IP está naturalmente disponível com todos os seus meios para municiar toda a informação para que seja solicitada no âmbito desse ou de outros inquéritos. Internamente desenvolveu a IP também os seus próprios inquéritos e, portanto, inquéritos esses cujas conclusões tenho e que trago para os senhores deputados. Rapidez de intervenção. Dificilmente teríamos num túnel com as características deste túnel do Marão, infelizmente, até por correlação com outros túneis e outros incidentes que aconteceram em túneis relativamente recentes e que originaram até uma diretiva na qual a construção deste túnel, especialmente no que diz respeito às suas condições de segurança, se baseou. Dificilmente teríamos um túnel com um conjunto tão completo de sistemas, de equipamentos que permitem ter uma resposta atempada nessa intervenção. A fita do tempo, e isto é talvez o exemplo mais evidente, a fita do tempo, que nós dali dificilmente, peço desculpa, mas dificilmente se consegue ter aquela visão, mas deixem-me dar-vos nota que aos 20 e 29, portanto o acidente é declarado com o início da libertação de fumo aos 20 e 29 20 horas e 29 minutos, e com esse início de intervenção começa a correr todo o tempo a partir do qual se podem considerar as intervenções das diversas entidades. Desde logo, todo o sistema, desde que há o primeiro registro de incidente até à situação de alarme que motiva uma comunicação formal do sistema de controle de tráfego para o CDOS, desde esse momento há um conjunto de aferições que o próprio sistema faz, desde o próprio fibrolaser, no fundo aquilo que determina o primeiro incidente, aquilo que é o opacímetro, aquilo que determina a visualização do túnel e as condições em que a massa de fumo se vai instalando dentro do túnel, as condições de exaustão e todo este sistema, obviamente o sistema de fecho de entrada do túnel, todos os sinais de alerta e de emergência que são de imediato também acionados, e esta cadeia é uma cadeia que demora algum tempo, demora cerca de 3 minutos, sensivelmente, até que há o registro para que se comece a fazer todo o procedimento manual de informação, de aviso, de alerta, cumprindo aquilo que é o plano de emergência interno. E, a partir daí, as operações passam para o controle da Autoridade Nacional de Proteção Civil no âmbito daquilo que é o próprio plano de emergência interna, mantendo-se o sistema de controle de tráfego em apoio a toda essa ação. Deixe-me, Sr. Deputado, também dar-lhe nota relativamente a esta rapidez, que eu diria é quase instantânea relativamente àquilo que se pode considerar como atuação em circunstâncias deste tipo. Nós temos uma intervenção no túnel de comunicação ao CDOS. Essa intervenção é feita às 20 horas e 30 e
3h35, portanto 5 minutos depois, cerca de 5 minutos depois do primeiro sinal de incidente. E atenção que o primeiro sinal de incidente, por uma questão de precaução, por uma questão de verificação, de validação dessas circunstâncias, não é aquele que determina a comunicação, há um conjunto de procedimentos que têm que ser seguidos e este alerta para o CODOS é feito às 20h35. A primeira viatura de assistência da Infraestruturas de Portugal acede ao túnel 28 segundos depois. Ou seja, às 20h35 é feita a comunicação para o CODOS e 28 segundos depois tudo isso está registado na fita do tempo e nas imagens que infelizmente não consigo passar, enfim, por dificuldades apenas do carregamento, que esta é a imagem, é no fundo o filme que determina a entrada da primeira viatura, da primeira UMIA, a nossa viatura de intervenção, que chega à entrada da boca do túnel e entra, ali vai ela, e está registado na fita do tempo. Deixe-me também dar-lhe nota, Sr. Deputado, de que a segunda viatura de emergência entra 1 minuto e 2 segundos depois. Portanto, a primeira viatura de emergência entra 28 segundos e a segunda entra cerca de 1 minuto depois, entra a segunda viatura de emergência. Portanto, rapidez na intervenção, eu diria, deixou-nos satisfeitos a rapidez na intervenção. Não houve, do nosso lado, qualquer tipo de dificuldade na articulação. Cumprimos os procedimentos que estão instituídos no plano de emergência interno. As duas galerias que o túnel tem, um incidente na Galeria Sul é comunicado ao CODOS Porto, um incidente na Galeria Norte é comunicado ao CODOS de Vila Real e são comunicados a diferentes CODOS porque é os meios de intervenção de onde eles chegam às galerias e no sentido do tráfego que nessas galerias existe. Portanto, todo esse procedimento está registado e está confirmado como sendo digamos, uma intervenção eficaz. Queixas das várias corporações relativamente à falta de meios e à falta de formação. Sr. Deputado, as questões que coloca são questões que nos preocuparam desde a primeira hora. Antes da abertura do túnel, todo o túnel foi sujeito a rigorosos ensaios. Foram mobilizados e envolvidos cerca de 500 operacionais. Esses 500 operacionais são fundamentalmente de 3 entidades: corpos de bombeiros, 4 corpos de bombeiros, a GNR e o INEM. Todos eles têm registros, todos eles têm ações que foram feitas de conhecimento do túnel. Foi contratada pela IP formação específica às 4 corporações de bombeiros. Foram feitas 2 ações de formação específicas acordadas com as corporações de bombeiros e, portanto, essa formação foi feita. Foi feita a aquisição de equipamentos de proteção individual na quantidade que foi acordada com as corporações de bombeiros e foram fornecidos esses equipamentos de proteção individual. A 13 de abril, o túnel, recordo que inaugurou a 7 de maio. A 13 de abril de 2016 foi feito um simulacro no túnel, em vésperas da sua inauguração, com um acidente grave no interior do túnel. Seguidamente foi feito um exercício a 5 de maio, repito, o túnel abriu a 7, a 5 de maio, em véspera da sua inauguração. Foi feito com testes e treino operacional da rede de incêndios, da rede Ciresp, ventilação e evacuação de veículos e pessoas. Qualquer um destes, destes simulacros e exercícios tiveram a participação de todas as entidades, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, GNR, os 4 corpos de bombeiros, INEM, além, naturalmente, da própria Infraestruturas de Portugal. Depois da abertura do túnel, foi agendado um primeiro simulacro de incêndio, depois da abertura do túnel. Um primeiro simulacro de incêndio que foi agendado pela IP para o final do primeiro semestre do ano transato, 2016,
o qual veio a ser adiado a pedido das corporações de bombeiros e, em particular, de uma delas, por motivo de se estar na época de incêndios. O segundo agendamento feito pela IP foi feito para o 4º trimestre de 2016 e também foi pedido o adiamento dele. O terceiro agendamento da IP estava previsto para o final do primeiro semestre de 2017. Os agendamentos são feitos pela IP, que contratou os meios, e quando digo contratou os meios, contratou a máquina de fumos, contratou os figurantes, neste momento os animadores do próprio simulacro, foram contratados desde abril de 2016 pela Infraestruturas de Portugal e estão a aguardar as instruções da Autoridade Nacional de Proteção Civil para que o simulacro se possa realizar. Por razões que todos conhecemos, esse simulacro teve um caso real que foi efetivamente o incidente, o acidente, digamos, que aconteceu no túnel. Em 28 de abril de 2017 foi feito um simulacro de incêndio, foi programado em 28 de abril de 2017, foi programado um simulacro de acidente que foi cancelado pelo CDOS do Porto em 21 de abril de 2017. Portanto, uma semana antes, o panorama era um panorama de acidente grave, com caminhão-cisterna, com materiais perigosos e que tinha um despiste através de um arrebentamento de pneu. Depois foram feitos em duas datas foram feitos 3 exercícios de simulacros fora do túnel. Um deles no dia 5 de abril de 2016, outro no dia 6 de abril de 2016. Foram feitas reuniões e apresentações aos diversos corpos de bombeiros, no dia 5 de abril no estaleiro da obra, no dia 12 de abril nos Bombeiros Voluntários de Vila Real, Cruz Verde e ainda em abril na Associação Empresarial de Amarante, através dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Isto penso que responde à falta de meios e à falta de formação das corporações de bombeiros. Não posso confirmar, muito pelo contrário, qualquer falha de pressão de água dentro do túnel. Outra das questões levantadas, mais do que isso, o túnel tem, os depósitos de ataque ao incêndio têm uma capacidade de 240 metros cúbicos, foram utilizados neste incêndio 20 metros cúbicos, ou seja, cerca de 8% da capacidade desses túneis, ou seja, para, digamos, completamente sem qualquer tipo de dificuldade na quantidade ou na pressão que estava a ser utilizada. Sr. Presidente, não lhe quero cortar o raciocínio, mas era para tentarmos equilibrar o tempo da resposta com as perguntas. Eu percebo que tenha toda a informação já compilada, mas presumo também que as perguntas serão similares e, portanto, pode ir complementando com as respostas. Se pudesse concluir, depois passaríamos. Tá. Relativamente à questão do controle de tráfego e do facto da unidade de controle de tráfego estar no túnel ou não. Nós temos que separar duas coisas. Temos que separar aquilo que são os operadores de CCTV, aqueles que utilizam o controle de tráfego e que estão, a sua posição nem pode ser outra, é estar em frente do monitor, dos diversos monitores e interagir com os diversos colegas, e nesse contexto foram essas pessoas que não estão atualmente junto ao túnel do Marão, na unidade, no edifício técnico que ali está, mas sim no centro de controle de tráfego, neste momento localizado no Pregal, poderia estar localizado noutro qualquer ponto do país. Não tem nenhuma influência a não ser positiva. E a não ser positiva porquê? Porque uma coisa é eu ter um conjunto de 2 postos de trabalho em permanência fixos, porque são 2 postos de trabalho em permanência fixos e são apenas estes postos de trabalho que foram deslocalizados, eu diria, não foram deslocalizados sequer, eles foram... São 2 postos de trabalho em permanência. Postos de trabalho em permanência obriga pelo menos a 5 pessoas para terem essa permanência. E estes postos de trabalho que nós temos, localizados no Pregal, não temos 2, temos vários postos de trabalho em permanência. Quando temos 2 pessoas em permanência num edifício a olhar para os monitores, a dificuldade que eles tenham toda a formação, que eles estejam preparados até psicologicamente para acorrer a uma
dificuldade grave como aquela que aconteceu e que felizmente é um exemplo para muitos países, da nossa Europa pelo menos, para muitos países relativamente àquilo que é um ataque a um problema destes num túnel, o facto de nós os termos no Pragal, num centro de controle de tráfego centralizado, temos essas pessoas, temos a GNR, temos a PSP, coisa que eu não teria nunca numa unidade encostada ao túnel, e aquilo que me permite para essas pessoas é poder interagir com tudo o que está à volta deles. Eles têm um conjunto de pessoas que acorrem, em caso de um acidente grave, há mais elementos disponíveis para poderem ajudar, naquilo que são as comunicações, naquilo que é a intervenção, são estas pessoas que determinam intervenções quando elas são manuais, nomeadamente a reversibilidade do próprio sistema de exaustão, que funcionou de uma forma absolutamente exemplar, mas esta deslocalização é exclusivamente dos postos de trabalho que estão no controle de tráfego. Não tem nada a ver com as unidades de manutenção, as unidades de emergência que intervieram, aliás, como é visto, de imediato, como é óbvio. As outras estão onde elas são. Sr. Deputado, as outras estão onde elas são efetivamente mais eficazes, e elas são muito mais eficazes se nós as tivermos em conjugação com todos os restantes, e onde temos, Sr. Deputado, onde temos todas as nossas infraestruturas críticas. É ali que temos todos os túneis, é ali que nós temos todas as pontes, temos a ponte 25 de Abril, temos todas as pontes que são, obviamente, infraestruturas críticas e que têm o seu controle, todo ele centralizado e com os meios e com a formação que é adequada. Peço desculpa por me ter estendido. Duas questões sobre os autarcas e se garante que as condições de segurança estão... As condições, a intervenção dos autarcas, nós mantemos em permanência em contacto com os autarcas, temos uma visão diferente dos autarcas, nomeadamente do Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, com quem já tive a oportunidade de conversar pessoalmente sobre esta matéria e de lhe explicar o que é que esta matéria significa e qual é a posição da IP que se mantém. Não há razão para que alteremos esta posição. Relativamente à confiança total, tivemos recentemente acidentes relativamente a autocarros incendiados, com consequências trágicas. Felizmente que a resposta que todos os equipamentos deram, que todas as equipas deram a este grave acidente, porque tratou-se efetivamente de um acidente grave, um autocarro que tem uma combustão tão rápida quanto aquela em condições que são adversas, não tivemos uma única vítima, não temos rigorosamente nada a lamentar, felizmente, nem sequer quaisquer acidentes. As equipas responderam eficazmente e mais, uma semana depois, senhores deputados, uma semana depois a IP, com todas as equipas que foi necessário mobilizar, permitiu repor todas as condições de operacionalidade daquele túnel, que sabemos bem é uma infraestrutura vital para aquela região. Muito obrigado.